Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Gente, hoje vai acontecer uma coisa horrível, horrível. Vai haver um massacre dos sacerdotes em Nob. Por que em Nob? Você lembra que o Davi tinha fugido e foi para Nob procurar refúgio entre os sacerdotes. Lembra? O que acontece? Lá o Abimeleque não está sabendo nada que ele rompeu com Davi, com Saul, com o rei Saul. Acolhe, dá os pães da proposição para ele, chega até fazer, consultar Deus para ele. E o Davi, então, vai embora. Só que tinha quem lá? Tinha um X9 lá, o tal do Doeg. Doeg foi lá e falou e deu com as línguas no dente para o Saul. O Saul vai lá, nem quero ver o que vai acontecer. Mas você vai ver, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Espalhe, compartilhe esse vídeo para tantas e tantas pessoas que você quiser. Quantas e quantas você quiser. Outra coisa, chama mais gente para se inscrever no canal. É verdade. Para aí a gente ter, porque agora no canal nós temos o terço que nós rezamos, nós temos o nosso encontro de manhã na Rádio Capital com o João Ferreira e a Ângela, nós temos também a missa que eu celebro, e principalmente aqui o curso que a gente encontra, o curso bíblico, o curso aqui, tá bom? Essa leitura bíblica, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que, nos iluminando, a gente possa amar e aprofundar na palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 22, tire as crianças da sala, porque vai ser um massacre horrível aqui. Nossa, tem cada coisa, né, que a gente fica bobo de ver. Vamos lá. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolã. Partiu dali de Nob, né? Ele estava em Nob. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi e ele tornou-se o seu chefe. E estiveram com ele cerca de 400 homens. Dali foi Davi para Masfa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim, naquele esconderijo. Mas o profeta Gade disse a Davi: não fiques no fortim, parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Haret. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhes: escutai, benjaminitas, será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vos conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Jessé, e ninguém se deu ao trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim para armar-me ciladas como ele o faz hoje. Doeg, o edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, a casa de Abimeleque, filho de Aquitobe. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Abimeleque, filho de Aquitobe, com sua casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob. Chegando eles à presença do rei, Saul disse-lhes: escuta, filho de Aquitobe, eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por quê? Retomou Saul, conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé. Desse-lhe pão e uma espada e consultasse Deus por ele.
a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas, como hoje acontece. Abimeleque respondeu ao rei: haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por tua casa, por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não atribua ao rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isto, nem pouco, nem muito. O rei disse: tu morrerás, Abimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam: ide, disse ele, matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: vamos, fere-os. E Doeg, o edomita, aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam um efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passada a fio de espada a cidade sacerdotal de Nob. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Abimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatar. Presta atenção nesse nome, Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. Nossa Senhora, olha o que aconteceu. Gente, esse Saul, a inveja do Saul, a raiva do Saul em relação a Davi, gratuitamente, né? Tá um horror. Então vamos lá. O que aconteceu? Lembra da história, né? O Davi tinha ido até Nob. E lá em Nob, ele chegou lá, coitado, o Abimeleque era o sacerdote, Nob era a cidade sacerdotal, os sacerdotes se refugiam ali. Ele chega lá e o Abimeleque, vou te contar, o Abimeleque acha que o Davi ainda é querido, amado e tal por Saul. Mas ele não está sabendo de nada. Tanto é que o Davi tinha enganado ele, lembra? Falou: por que você está aqui sozinho? Ah, não, o sacerdote Abimeleque, é porque eu vim numa missão secreta que o rei mandou. Coitado do Abimeleque, acreditou no Davi? Claro, deu para o Davi pães, até os pães da proporção, deu para o Davi a espada e ainda consultou a Deus para Davi. 3 coisas que ele fez. Pronto. O que faz uma coisa? Davi vai para um lugar onde ele se encontra com seus pais, com seus irmãos e com um grupo. Tem mais de 400 pessoas. O que é isso, gente? Davi já está formando uma resistência contra o rei Saul. Davi é inteligente, falou: eu não posso deixar meu pai e minha mãe aqui correndo risco. Vai até o rei de Moabe e e pede ao rei de Moabe para que cuide do seu pai e da sua mãe. Então ele vai lá, põe o seu pai e sua mãe lá junto com o rei de Moabe. Davi é um estrategista, ele está até já fazendo uma aliança lá com o rei de Moabe. O rei de Moabe está pensando: opa, Davi vai ser o próximo rei, né? Porque o Saul já está mais para lá do que para cá. Ninguém gosta desse Saul, né? Então Davi vai ser o próximo rei. O rei de Moabe aceita fazer: tudo bem, deixa seu pai e sua mãe aqui que eu protejo. O Davi volta para o lugar onde eles estavam acampados. Davi agora é chefe de um bando. Não que ele fosse bandido, né? Mas é chefe de um bando. Ele tem ali o pessoal da sua casa, ele tem o pessoal que está junto com ele, e ele tem 400 homens. Ali a Bíblia fala os endividados, que eram explorados e tal.
Davi forma uma resistência contra Saul. Contra Saul. E Saul está se borrando de medo de Davi. O que Davi faz? O que Saul faz? Saul está lá na sua cidade, em Gabaá. Gabaá é a cidade de Saul. Está lá, e aí ele fala assim, vocês, hein? Fala para o pessoal lá. Vocês, hein? O que o Davi vai dar para vocês? Vai dar campo? Vai dar isso? Vai dar aquilo? Por que vocês não me contaram que o Davi estava armando aí contra mim? Fazendo armadilha contra mim? Já é até chefe de um bando contra mim? Aí o bajulador, tal do Doeg, sempre tem que ter um puxa-saco. Sempre tem que... Lembra que esse Doeg estava lá na cidade de Nob quando Davi chegou lá. E ele viu tudo. Viu o sacerdote Abimeleque dar comida, viu o sacerdote Abimeleque dar a espada, viu o sacerdote consultar para... Pronto. Fofoqueiro, candinha. Doeg foi dar com as línguas no dente e fala para o Saul. Sabe o que é? Bem que eu vi que o Davi foi recebido pelo Abimeleque. E sabe o que ele fez, rei Saul? O Abimeleque deu pão, o Abimeleque deu a espada, o Abimeleque consultou a Deus. Pronto, entregou tudo que Abimeleque tinha feito. O rei Saul mandou chamar o Abimeleque e mandou chamar todos os sacerdotes, 85, todos os sacerdotes. Chegou lá, começou a falar, por que você fez isso, Abimeleque? Por que você deu pão? Por que você deu a espada? Por que você consultou a Deus para o Davi? Aí o Abimeleque falou, não, mas para mim não existia ninguém mais fiel ao rei Saul do que o Davi. Para mim ele era seu genro, chefe de milhares, a pessoa que combateu com os filisteus. Para mim ele estava tudo. Eu não estava sabendo de nada. Não adiantou. O que o rei Saul fez? Mandou seus guardas matarem. Mas aí acontece uma coisa interessante. Os guardas falaram, não vou botar a mão no sacerdote. E realmente, não podemos levantar a mão contra o sacerdote, isso é maldição contra nós. Mas quem estava do lado? Puxa-saco, fofoqueiro, do Doeg. Sempre, não confia nesses puxa-saco. Ele era um edomita, né? Edomita, lá do sul, bem lá do sul, né? Edomita. Ele viu que os outros lá não iam fazer, falou, o edomita, ele não era israelita, ele era um edomita, né? Aí ele falou assim, então vai lá, Doeg, mata. O Doeg matou Abimeleque e matou todos os sacerdotes que estavam ali. Espera aí, não é só isso não. O rei Saul mandou massacrar a cidade toda, a cidade sacerdotal. Crianças de peito, animais, homens, mulheres, tudo. Salvou, sabe quem? O Abiatar. O Abiatar viu toda aquela matança, foge, escondido, e vai encontrar com Davi. Fala para Davi tudo o que está acontecendo, e o Davi fala, a culpa foi minha. Foi por causa de mim que seu pai morreu, que os sacerdotes morreram. Fica comigo, Abiatar. Fica aqui comigo. O Abiatar vai se tornar o grande sumo sacerdote ao lado do rei Davi. Mas espera, isso vai acontecer lá para frente. Tá bom? Tá certo? Ei, gente, olha que coisa. Nossa Senhora, mas que coisa. Olha, Deus propõe de um jeito e os homens fazem tudo errado. Vamos lá. No versículo 3 aqui do capítulo 22. Vem aqui comigo. Dali foi Davi para Masfa, ou Mispá, dependendo da sua Bíblia, Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba que o Senhor me reserva. É importante aqui, a gente lembra assim, mas espera aí, os moabitas não eram sempre inimigos? Uma época era inimigo, outra hora está amigo. Esse negócio de reino é assim, dependendo do interesse, eles ficam amigo ou inimigo. Agora, existe uma coisa que você precisa saber. Há registros históricos de uma ligação entre a família de Davi
e os moabitas. Então, existe esse... Por que então que Davi pega os seus pais, sua família, leva para ficar entre os moabitas? Havia uma ligação dos moabitas com a família de Davi. Por isso ele foi lá. E uma ligação e um interesse político também dos moabitas, sabendo, não, daqui a pouco é o Davi que é o rei, então vamos ficar amigo do rei. Tá? Versículo 6. Versículo 6. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava em Gabaá, estava o rei Saul em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, tendo seus familiares ao redor de si. Vamos lá, Gabaá. Gabaá era a cidade de Saul, isso vocês têm que saber. Gabaá é a cidade de Saul, né? E era a sua residência habitual. Então ele estava em Gabaá porque era a cidade dele e o rei estava ali, né? Versículo 15. Versículo 15 aqui. 15. Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta, não atribuo o rei crime algum ao seu servo nem à sua família. Né? Esse é o sacerdote Abimeleque querendo se defender. Teu servo nada soube de tudo isso, nem pouco, nem muito. Então, o que ele está querendo dizer? Eu não sabia de nada disso. Para mim, o Davi é seu genro, seu general, seu chefe de milhares, e para mim é isso. Eu não sabia que ele estava contra você, né? O Abimeleque demonstra, então, ao rei Saul a sua boa-fé. Quando ele consulta Deus para Davi, ele não sabia que Davi já tinha rompido com Saul. Mas o rei não quer nem saber disso, manda matar. Tá bom? 23, só para você terminar comigo aqui, ó, foi o que Davi falou para Abiatar que fugiu. Fica comigo, não temas, ele fugiu do massacre, né? Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estará seguro. Então, esse Abiatar, só para já te adiantar, o Abiatar será o sumo sacerdote em Israel. Isso mais tarde, quando o Davi se tornar rei. E tem uma coisa interessante, depois esse Abiatar vai ser exilado por Salomão, filho de Davi. Por quê? Porque depois que Davi morre, quando Davi morrer, o Abiatar já não vai ter mais a proteção do rei. O de Salomão vai ser rei. E ele vai estar pendendo mais para o lado de Josias. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Então esse Abiatar será o grande sumo sacerdote ao lado de Davi. Tá bom, gente? Olha aí, gente. Você deve estar falando, meu Deus do céu, como que Deus permite que mate 85 sacerdotes com massacre? Isso foi vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus. Isso é fruto da inveja, da ganância, do ódio. Onde há ódio, onde há inveja, onde há ganância, mesmo que Deus proponha algo diferente, mesmo que Deus esteja ali mostrando o caminho, o ódio, a ganância, a raiva, o egoísmo pode provocar muita dor e muito mal. Cuidado para que seu coração não seja contaminado por aquilo que contaminou Saul. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribuiuda, radix David. Aleluia.